Gente, vamos continuando aqui o nosso assunto sobre a América Anglo-Saxônica. Nós falamos de como os Estados Unidos ele se tornou a grande potência que ele é atualmente, tá? E nós terminamos falando sobre o NAFTA, que é o bloco econômico da América do Norte, ok? Que envolve os Estados Unidos, o Canadá e o México. Vamos entrar aqui especificamente falando sobre os tipos de blocos econômicos que existem. O que é um bloco econômico? Um bloco econômico é uma aliança feita entre países com o objetivo de dinamizar a economia dos países membros, aumentando as trocas comerciais, facilitando as trocas comerciais entre os países membros. E essa integração entre os países, através de blocos econômicos, ela passa por vários estágios, desde a criação de uma área de livre comércio até a adoção de uma moeda única, com a união econômica e monetária, ok? Então vamos ver aqui as características de cada uma dessas fases de integração econômica entre os países. Primeiramente, começando com a área de livre comércio. Na área de livre comércio, existe uma livre circulação de mercadorias entre países membros. É adotada uma tarifa interna comum para os países membros. As mercadorias circulam livremente entre os países que fazem parte do bloco. Um exemplo de país de bloco que é a área de livre comércio é o Acordo Estados Unidos, Canadá, México, USMCA. Conhecido também, alguns chamam de NAFTA 2.0. Tá bom? É um exemplo de área de livre comércio, em que é permitida a livre circulação de mercadorias, tá bom? Adotando, nesse caso, uma tarifa interna comum. Não há cobrança de tarifas alfandegárias entre os países membros, para que os produtos circulem entre um país e outro que faz parte do bloco. Portanto, também nesse tipo de bloco, os países que fazem parte do bloco ficam livres para negociar, fazer transações comerciais com qualquer outro país que não faça parte do bloco. Mas entre eles existe uma livre circulação de mercadorias. A outra fase de integração de um bloco econômico é o que nós chamamos de união aduaneira. Na união aduaneira, além da existência de uma tarifa interna comum, como na área de livre comércio, também existe a adoção de uma tarifa externa comum, tá bom? Ou seja, a cobrança de tarifas alfandegárias para produtos que que vêm de países que não fazem parte do bloco. Essa é chamada tarifa externa comum. Então, um produto que venha de um outro país que não faz parte do bloco vai ser cobrada uma tarifa de importação. Um exemplo de bloco econômico que é uma união aduaneira é o Mercosul, aqui na América do Sul, que envolve o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela, mas nesse momento a Venezuela está suspensa no bloco, tá bom? Mas o Mercosul é um exemplo de união aduaneira. Então, qualquer produto que venha de um país que não faça parte do bloco, ele vai pagar uma tarifa de importação para entrar no bloco, certo, gente? E também na união aduaneira existe uma facilidade para a circulação de pessoas. Tanto é que se você é nacional tem a nacionalidade de algum país que faz parte do Mercosul, basta apresentar a identidade para você poder entrar em qualquer país que faz parte, que integra o Mercosul. Então existe uma facilidade para a circulação de pessoas. A outra fase de integração, aí já aumentando a integração entre os países, é o que nós chamamos de mercado comum. Tá bom? No mercado comum, existe a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e também de pessoas. Tá bom? As pessoas podem circular livremente entre os países que fazem parte do bloco, podem ir livremente de um país para o outro, desde que esse país faça parte do bloco. No mercado comum também são adotadas leis comuns, que todos os países vão passar a aderir, que os países que fazem parte do bloco vão passar a aderir. Um exemplo de bloco que é um mercado comum, que chegou nesse estágio de integração, é a União Europeia.
A União Europeia é um exemplo de bloco que chegou nesse estágio de integração que até existe a livre circulação de pessoas, além de mercadorias, serviços e capitais. Existem também leis comuns entre os países. E para a gente terminar, a última fase de integração é a União Econômica e Monetária. Na União Econômica e Monetária, os países do bloco adotam uma moeda única, passa a existir um Banco Central Comunitário. Um exemplo de bloco que chegou nessa maior fase de integração é a União Europeia, em que a maioria dos países do bloco adotam o euro como a sua moeda, tá bom? Então, na União Econômica e Monetária, os países aderem a uma moeda única, adotam uma moeda única e também passa a existir um Banco Central Comunitário. Ok, gente? Então, essas são as características aí de cada um dos tipos de blocos econômicos que existem. É isso.